A ideia desse vídeo não é falar mal de membros ou da liderança da igreja. É apenas identificar a que grupo eu estou pertencendo e a que grupo você está pertencendo. Paulo, ele teve uma experiência, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência não muito boa. E a experiência que ele teve na igreja de Corinto foi uma experiência que estamos vendo hoje. Presta bastante atenção, porque o texto que nós vamos ler vai muito mais além do texto que nós vamos examinar neste momento. Olha só o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Olha a situação que Paulo estava vivendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Fica até o final, porque eu quero compartilhar umas outras informações que vai muito mais além dos textos aqui que nós estamos examinando, ou que nós examinamos, tá bom? Então veja que pessoas espirituais são pessoas que têm o Espírito Santo. Carnais pertencentes a este mundo. Pessoas carnais são pertencentes a este mundo. Crianças são pessoas ignorantes. E aqui nós temos, por exemplo, em Cristo, afirma o chamado e a posição da santidade dos cristãos de Corinto, a despeito de sua imaturidade espiritual. Leite, instrução básica. Alimento sólido, instrução mais avançada e desafiadora sobre a fé cristã. Ciúmes e contenda indica relacionamento com este mundo caído. Homem, pessoa sem o Espírito Santo. Então veja que Paulo, ele enfrentou uma igreja não muito boa, não muito bem espiritual. Era uma igreja onde existia ciúmes e contendas, invejas e ciúmes. Você acha que está diferente hoje? Você já parou para pensar que aonde habita o ciúme e a contenda não há prosperidade? Primeira colocação que eu faço é: não há prosperidade espiritual. A segunda colocação, se tem ciúmes e contendas no relacionamento, o relacionamento não vai progredir. Ciúmes e contendas no trabalho não é um sinal muito bom. Não vai haver prosperidade. Seja na política, seja na comunidade, na sociedade, enfim. Lembre-se que a ideia deste vídeo não é falar mal, e sim trazer uma autoanálise para a nossa vida. E eu já quero aqui direto, para que o vídeo não fique muito estendido. Vamos aqui, 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. Relacionamento inexistente. A Bíblia chama de homem natural. Relacionamento inexistente, a Bíblia chama de homem natural. Relacionamento completo e real, a Bíblia chama de homem espiritual. Terceiro tópico, relacionamento parcial ou fingido. A Bíblia chama esta pessoa de carnal. A ideia aqui é perceber a qual parte deste grupo eu estou pertencendo. A qual parte desse grupo eu estou pertencendo? O natural, espiritual ou carnal? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai absorver, vai aprender muito o que eu tenho para compartilhar para você aqui. E algumas experiências também. Inclusive, eu já vou logo de início aqui compartilhar uma experiência bem interessante. Certo dia, um irmão, um membro adventista, foi
à casa de um outro membro adventista, um evangelista, que deixou a sua terra natal, as suas parentelas, deixou a sua casa e foi evangelizar em uma outra localidade aonde a igreja estava começando do leite. Você lembra do Paulo? Começando do leite, instruindo com leite. Até que um dia, um dos irmãos se apegou com muita facilidade ao evangelista. E ele, como forma de gratidão, foi lá, comprou 1 quilo de carne e bateu na porta da casa dele, onde ele estava hospedado, e disse: olha, irmão, eu comprei aqui, como a carne está cara, eu comprei aqui 1 quilo de carne para você. E o irmão não tinha as condições de comprar esse quilo de carne e não sei como foi que ele comprou. Ele mesmo me contou pessoalmente. Mas, pelo fato de ter gostado do evangelista e se apegar com facilidade, se apegou com muita facilidade, ele bate na porta do evangelista abre e o irmão diz: olha, eu trouxe aqui 1 quilo de carne para você. O evangelista respondeu com tanta ignorância: você sabe que eu não como carne? Por que você fica trazendo aqui para dentro da minha casa? Olha até que ponto, hein? Olha a que situação esse evangelista chegou. O irmão baixou a cabeça e levou a carne para sua casa. A ideia aqui é não falar mal, mas identificar a que grupo eu estou pertencendo: natural, espiritual ou carnal. Agora vamos lá. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive neste mundo pensando raramente em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Esse é o homem natural. Não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Raramente fala com o Espírito Santo e muito menos com Deus. Vai notando. E depois você me diz se esse evangelista agiu de forma natural, carnal ou espiritual. O próximo tópico aqui, o membro espiritual da igreja. O membro espiritual ou líder espiritual, ele discerne muito bem tudo, enquanto por ninguém ele é discernido. Precisamos ter a mente de Cristo. Ninguém conseguia discernir Cristo. Assim tem que ser também um líder espiritual. Ele tem que discernir bem todas as coisas. Ele tem que agir de forma espiritual. O terceiro tópico, o membro carnal, ou o líder carnal, o membro carnal da igreja. Se por acaso você chegar a uma conclusão de que é atualmente um cristão carnal, não fique aborrecido por isso, mas alegrem-se pelo fato de que você tem a possibilidade, a oportunidade de mudar imediatamente a sua situação. Você tem essa oportunidade de mudar a situação. E contar aqui uma outra experiência rapidinho, e eu chegarei aqui ao ponto carnal, ao tópico carnal. Um outro evangelista, quando esse saiu, depois de alguns meses, chegou outro. E a igreja começando, dando leite, instruindo, orientando, até que chegou um outro evangelista, a irmãzinha recém-batizada, recém-convertida na igreja, ele ministrando lá, o evangelista lá na frente, ministrando da palavra. Como era a cadeira, a gente sabe que igreja que tem cadeiras, alguns irmãos se sentem mais confortável, pega a cadeira, encosta na parede, ao lado, outros atrás, ali na recepção. O ideal é manter a organização, a ordem, mas a igreja estava começando. E o evangelinho, uma irmãzinha, chegou, a recém-batizada, pegou a cadeira e encostou do lado. Ela se sentia insegura, porque era uma cadeira, por ela ser de idade, ela ficava com medo de quebrar a cadeira. Ela não confiava na cadeira, no encosto em si. Ela pegou e encostou na parede. O irmão lá da frente
gritou: a irmã é caranguejo para estar andando para trás? A irmã simplesmente ficou até o final por educação. Ao final do culto, ela ficou muito chateada. E sabe o que aconteceu? Ela não voltou até hoje. Ela não voltou até hoje. Eu pergunto, este homem está agindo de forma natural, espiritual ou carnal? O que eu vou te revelar da agora por diante, só que eu vou resumir o que eu vou te mostrar neste momento. Veja o que significa ser carnal. Significa que esta pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que esta pessoa não está cheia do Espírito Santo ou não está o suficiente. Entendeu? Você está gostando do assunto? Comenta aí. Comenta aí embaixo. Agora veja que interessante, eu já estou finalizando. Olha que interessante. Para Paulo era muito importante que os cristãos carnais da igreja de Corinto se tornassem cristãos espirituais. Eles viviam em ciúmes e contendas. Muitos cristãos carnais, presta bem atenção, muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com sua vida espiritual, estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido ou consideram que tudo exige muito esforço. Você conhece alguém assim? Ainda há tempo de mudança. Para a gente finalizar, vou ler esse outro textozinho aqui, 2 linhazinhas, 1 linha e meia, e a gente finaliza com o texto de Mateus, tá bom? Olha só, cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja. Deu para entender? Vou ler novamente. Cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Pessoas carnais podem fazer grandes coisas para Deus. Agem de forma carnal. Usa a sua força, a sua habilidade, o seu próprio conhecimento, as suas experiências, mas que não têm espiritualidade. A igreja hoje está agindo de forma carnal, espiritual ou natural. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou me referindo a mim e a você, tá bom? A gente sabe que temos grandes pessoas de Deus dentro da igreja, pessoas espirituais, pessoas que sabem discernir muito bem as coisas, que não agem de forma natural e nem carnal. Mas nós temos também na igreja pessoas carnais, como os irmãos lá de Corinto, que Paulo teve grande dificuldade, que ainda vivem em espírito de contenda, de ciúmes, que a igreja tem que ser assim. Mas veja que grandes líderes ocupam posição, mas que ainda agem de forma carnal. Fazem grandes coisas para Deus e eu vou finalizar o vídeo com esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Assim diz o Senhor. Tem algum problema, irmão, ser carnal? Tem? Na sua opinião, você acha que tem algum problema ser carnal? A pessoa vai herdar o reino do céu se permanecer na prática da carne? Paulo se preocupou bastante com a situação deles e procurou de imediato mudar a história e a situação da igreja. Mas veja se tem algum problema em ser carnal. Assim diz Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí, tem algum problema em ser carnal? Tem sim. É um problema muito grave. E eu pergunto para você,
Você está tendo comunhão com o Espírito Santo? Às vezes as pessoas têm uma grande facilidade de entender que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Criador, ele é médico, ele restaura, ele cura, ele é intercessor. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Quando estamos em oração, ele aperfeiçoa a nossa oração para chegar até o trono da graça, o trono de Cristo, para que nós possamos viver a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, nos passos de Cristo. É necessário ter um relacionamento com o Espírito Santo. Só Ele vai me ajudar a discernir as coisas. Só Ele vai me ajudar a ser uma pessoa reta e sincera. Busquemos os frutos do Espírito Santo também em nossas vidas. Busquemos o Espírito Santo diariamente. Que possamos manter a nossa mente em conexão com a pessoa do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo, ele é Criador. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso quer dizer que o Espírito Santo também é Criador. Tá bom? Hoje é o dia de nós estarmos agindo de forma espiritual. Se você gostou dessa mensagem, eu convido você a compartilhar, me ajudando a divulgar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus ele te abençoe.